Bom dia, pessoal. Sou Camilo, sou um dos co-presidentes da conferência e a gente tem a honra de ter agora a sabatina do Ciro Gomes, um dos nossos pré-candidatos à presidência para 2022. E eu vou apresentar agora a nossa moderadora. Esse debate vai ser moderado pela Natuza Neri, jornalista da Globo News e, enfim, uma pessoa maravilhosa que vai fazer esse debate incrível. Bom dia a todas e todos e todes. Bom, Ciro Gomes dispensa comentários, já foi quase tudo na vida pública. O que você não foi? Presidente. Além disso. Além disso. Senador. Senador, você não foi. Há quantas eleições que você disputa a presidência? Essa será a quarta e última. Será a quarta e última. Aqui do meu lado, o professor Hussein, já um velho conhecido da plateia. O Vinícius Valverde, que vai fazer perguntas difíceis para o Ciro Gomes. Laura Carvalho, economista, vocês também já conhecem. E Antônio Tabet, que vocês conhecem de ontem. E eu já estou com medo das piadas que ele vai fazer aqui. E olha que eu não sou nem a candidata. Mas vamos lá. Ciro, esse é um ano crucial para todos nós. E você decidiu disputar a presidência da República numa eleição em que boa parte dos eleitores já escolheu um candidato, né? Tem um núcleo duro do Lula, um núcleo duro do Bolsonaro, e furar esse bloqueio não é fácil. Então, eu queria começar te perguntando como é que você chega lá com esse paredão erguido? Eu costumo responder essas perguntas dizendo que é atacando em transilim e defendendo em zigue-zague. Ou tem aquela pior, quando é para adversário, eu digo, é só ter mais voto do que o adversário. Claro. Eu ganho. Né? Bom, mas deixa eu agradecer o privilégio de, mais uma vez, pela 8ª vez, essa Brasil Conference acontece há 8 anos, e eu sou convidado das 8 edições. É um privilégio que eu tenho para mim, porque eu acho pouca gente sabe a proeza que é, originalmente, Harvard e MIT não se juntam para absolutamente nada, a não ser para disputar canoagem no Rio Charles, não é? E os brasileiros quebraram essa tradição e fazem esse evento, que virou um dos melhores momentos em que o país para pensar, porque nesse momento nós estamos nesse auditório, mas eu diria milhões de pessoas estão, ou por fragmentos, ou por depois a memória disso na internet, vão acompanhar pela diversidade, pela generosidade, pelo talento, pelo profissionalismo com que a estudantada brasileira organiza isso. Portanto, a minha gratidão tem esse sentido superior. Quero cumprimentar a Natuza Neri, jornalista de grande virtude, cumprimentar o ministro Hussein, um dos cérebros mais capacitados da nossa vida brasileira, a professora Laura Carvalho, que eu tenho dito talvez o último exemplar de um economista que não está comprometido com os truísmos da banqueirada brasileira. Eu quero cumprimentar o Antônio Tabet, essa figura extraordinária que todo mundo conhece como ator, como humorista, mas é um empresário, um empreendedor também de grande êxito, e a todos e a todas os estudantes, no Vinícius Valverde, que qualifica nosso encontro. Falando sério, veja, o Brasil precisa, Natuza, de discutir as causas da mais grave crise econômica e social da sua história. Não há nenhum exagero nesse meu argumento, eu quero ser o máximo telegráfico para dar tempo responder a todas as questões. Tempo é algo que a gente não eu tem, sei, então queria mas que assim, você fosse breve. Aprofundemos isso. Não há dúvida de que é a pior crise da história brasileira. E o acumulado disso está ficando, assim, potencializando uma disruptura, se é que essa disruptura já não aconteceu no compromisso democrático do país, por tudo que acontece. Nós temos um presidente, né, indizível, para ficar aqui numa palavra respeitosa do ambiente universitário, que eu considero, na verdade, um grande bandido. Assim, agora já saí do mundo universitário. Né? Com todos os S's e R's, eu posso demonstrar isso, e ele não me processa porque sabe que eu tenho documentos a evidenciar isso que eu estou falando. É cruel para a gente falar isso. Porém, se nós não entendermos por que isto aconteceu,
um país que nos deu ao campo progressista tantas e tão generosas vitórias, por que que numa proporção de 70% do eleitorado, teoricamente mais politizado, do Sudeste e do Sul brasileiros, votaram no Bolsonaro? Não foi pela obra do Bolsonaro, não havia nenhuma. Não foi pela proposta do Bolsonaro, não havia nenhuma. Ele confessava nessa apologia da ignorância em que se transformou a política brasileira de lado a lado. Descobriu-se, portanto, que há um elemento de identificação com os valores populares, o fato de eu fazer apologia da ignorância. Então, de um lado o Lula, de outro lado o Bolsonaro, né, falando as maiores diatribes e inconsequências, porque isso parece ser um elemento de afinidade. O Bolsonaro, eu não entendo nada de economia. Pergunta para o Paulo Guedes. Ou seja, ele não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar o resultado de uma política, não sabe arbitrar um conflito. E quer ser, e virou, o líder do país. Por que que isso aconteceu? O nosso povo virou fascista? O nosso povo, 70% virou gado? Eu me recuso. Na minha opinião, aconteceu por quê? Porque a democracia brasileira compreendeu uma parte da tarefa, que era a reinstitucionalização do país, devolver as franquias libertárias que nos foram subtraídas ao longo da ditadura, mas fracassou explosivamente em desenhar um modelo de desenvolvimento econômico e social que nos tirasse do colapso do nacional-desenvolvimentismo lá de trás. Essa é a grande tese. E, lamentavelmente, eu tenho falado isso há muitos anos. E a expressão hegemônica da política brasileira, que eu quero disputar, não aceita o debate sequer metodologicamente. E aí nós saímos de tragédia em tragédia, com o mesmo modelo econômico, qualquer que seja a retórica, é o mesmo modelo econômico, caricatura. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Quem inventou isso? Fernando Henrique. Qual foi a política do Lula? A mesma. Qual foi a política da Dilma? A mesma. Qual foi a política do Michel Temer? O mesmo. Qual foi a política do Bolsonaro? É a mesma. Agravada por uma excrescência teórica, que é o teto de gasto, com status constitucional e com uma idade congelada de 20 anos. Como se isso fosse um método de garantir sanidade fiscal, que é em si um valor que eu pratico a minha vida inteira, governador, ministro, prefeito, não tem um dia de déficit. E é um modelo de governança política. Escuta, eu não preciso fazer teoria. Olha aqui a caricatura do que eu estou querendo falar. O Bolsonaro está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu o DENIT para roubar e foi condenado e preso no Mensalão. E estava com o Collor e com o Fernando Henrique. O Roberto Jefferson, que está em prisão domiciliar, foi o cara a quem o Lula, para defender o Bolsonaro, foi o cara a quem o Lula deu os Correios para roubar e detonou o escândalo do Mensalão. Eu estou variando ou isso é a nossa história? Não tem uma coisa errada, não. O Meirelles, que aí não é o bandido, o Meirelles aqui é a convicção ideológica equivocada, o autor do teto de gasto, o Meirelles foi ministro do Lula, foi ministro do Michel Temer e secretário de Fazenda do Dória. Sabe, o que percebe claramente, então, é que há um modelo econômico e um modelo de governança política no país que produzem crise. E se a gente não entender isso metodologicamente, o Brasil vai eternizar essa crise até o ponto da ruptura. Por isso eu sou candidato. Tem chance? Deixa o povo dizer. Hoje, no Brasil, nós temos uma peculiaridade. Sabe quanto custa uma pesquisa no Brasil, com a amostra de 3 mil casos, para a margem de erro ficar 2? Custa R$1 milhão. Só quem paga a pesquisa no Brasil é o setor financeiro. Não tem nada estranho nisso para vocês? Todo mês, 5, 7, 8 pesquisas à conta de 8 milhões, 7 milhões, 5 milhões de reais acumulado por mês. Com qual intenção? Por que são publicadas as pesquisas? Eu termino. Entretanto, é o seguinte, eu sou um homem maduro, vivido, experiente. Eu ganhei todas as eleições que disputei na minha paróquia, inclusive as presidenciais. Portanto, eu não sou um inocente. O que é que eu vejo? Eu vejo o seguinte: reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Está lá a desigualdade na condição objetiva da disputa. O Bolsonaro, nos consolidados aí, que a gente pode inferir, tem 25% contra 75%. Confere? Quer dizer, se o critério for plebiscitário em favor do status quo, da reeleição, ou não, você tem 25% com o Bolsonaro e 75% está em outros lugares. O Lula, que é 100% odiado, 100% amado, 100% idolatrado, 100%, enfim, conhecido, ninguém é neutro em relação ao Lula, pudera. Todas as eleições o Lula é o candidato, ou um estafeta ser o candidato, do 89 até hoje. Todas as eleições, o Brasil, a esquerda brasileira só tem um homem. Tem um presente aqui que podia ter sido nosso candidato a presidente, porque é um exitoso parlamentar, um exitoso ministro, um exitoso governador. Foi abandonado, nunca foi permitido a ele. Está o Jacques Wagner aqui, quero fazer uma homenagem e dar um abraço.
no companheiro para poder eu falar o resto que eu tenho que falar. Pois bem, mesmo com essa pródiga presença na vida brasileira, o Lula tem capturado 40, 45. Confere? Então, 25 pró-status quo, 45 para o mais notório dos políticos. Sobra 30, cadê eles? Ei, pessoal, estou aqui. Ciro, a gente tem um painel aqui com 4 pessoas que se prepararam muito para fazer perguntas para você. Então, eu vou pedir para que você tente ser mais breve nas respostas para que eles consigam exercer todo o trabalho árduo que fizeram. Laura, com você. Bom dia. Tá ligado. Bom dia. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Também agradecendo mais uma vez o convite da Brasil Conference. Sem mais, já vou passar aqui para a pergunta, para a gente aproveitar o tempo que temos. Ciro, eu vou fazer uma pergunta justamente sobre esse modelo econômico e o que deve ser a mudança nesse modelo econômico. Acho que eu e você compartilhamos, né, muitas das preocupações com o atual arcabouço de política econômica. No entanto, eu tenho um elemento que me preocupa em várias das falas e também, enfim, mesmo no pensamento que está por trás de parte do projeto que você apresentou em 2018 e, de maneira recorrente, apresenta, que é o seguinte, dando um pouco de contexto aqui para todo mundo. Dentro das possibilidades de estratégia para se desenvolver, né, está, me parece, como muito central no seu projeto, o desenvolvimento da indústria, né, em particular do potencial exportador do Brasil, né, o ganho de competitividade das empresas brasileiras, da indústria brasileira. E, entre os elementos que você coloca como necessários para esse desenvolvimento, para essa retomada de competitividade, está a taxa de câmbio, né? E o fato de que o Brasil valorizou a moeda durante muito tempo, isso teria sido danoso para a indústria brasileira, e que, então, a gente precisaria ter uma taxa de câmbio mais competitiva, ou seja, um dólar mais alto, né? Para traduzir aqui em termos que os jornalistas, vamos dizer, utilizam. Essa questão da desvalorização da moeda é, inclusive, um dos pilares da Escola Novo Desenvolvimentista, o economista que lhe assessora faz parte dessa escola, como aquilo que poderia, então, ao tornar mais baratos os produtos brasileiros, levar a um desempenho exportador melhor, né? Qual o problema? Para a gente conseguir competir com países como Bangladesh, outros países do Sudeste Asiático, e levar esse dólar mais alto, esse patamar, né, que seria possível de tornar os nossos produtos tão baratos quanto os produtos que esses países praticam, né, isso implica, na verdade, quando a gente leva o câmbio para esse patamar, isso implica em levar salários reais, os salários, o poder de compra dos salários brasileiros para níveis de salários de Bangladesh, né? Ou para o nível de salários desses países que conseguem competir nesses produtos manufaturados simples. E que é um porquê de haver muito debate entre economistas, inclusive com essa escola novo desenvolvimentista, porque o custo de levar os salários do Brasil para esse patamar é um custo social altíssimo e também pode ser um tiro no pé na própria estratégia, porque a gente, quando reduz salários, a gente também reduz nosso mercado interno, nosso dinamismo, a gente aumenta a desigualdade, a gente tem uma série de elementos que podem prejudicar o próprio sucesso da estratégia. Então, o que eu gostaria de entender porque pessoas dessa escola, né, costumam dizer, não, tudo bem, mas você tem no curto prazo uma redução de salário, mas no longo prazo isso é bom, que você desenvolve a indústria e acaba que isso gera um crescimento de salário depois. É isso que você acredita? Você está disposto a reduzir salários? Como é que você entende, então, que se pode desenvolver a indústria brasileira que não reduzindo salários? Porque eu acho que isso é algo que não faz parte de uma agenda progressista. Eu precisaria de umas 3 horas para responder com o mínimo de qualificação essa pergunta. E nós definitivamente não temos, então eu recomendo. Né? Está na Amazon. Eu sabia que eu ia ser obrigado a ser telegráfico. Deixa eu explicar aqui uma coisa. O que eu defendo para o Brasil é um projeto holista.
Então, se você imaginar, olhando os neodesenvolvimentistas, professor Bessa Pereira, não sei o que e tal, e a centralidade que eles dão ao argumento do câmbio, as ilações que a professora Laura extrai delas são razoáveis, são pertinentes, porque o poder de compra do salário é claramente uma variável da taxa de câmbio. É isso que os politiqueiros brasileiros aprenderam a fazer lá atrás com o Fernando Henrique, e que o Bolsonaro está começando a repetir agora. Você exorbita a taxa de juros lá para o planeta Terra, pisca aqui na telinha de cristal líquido de Wall Street, que tem um país pagando, 10 vezes a taxa de juros que o mundo paga há 15 anos, desde a crise de 2008, e aí, overnight, com garantia do governo, eles descem no balanço de pagamentos do Brasil e artificializam a nossa taxa de câmbio, as pessoas têm um conforto consumista, fica mais barato sair do Rio de Janeiro para Miami do que ir para Fortaleza, não é? E todo mundo fica feliz, e o país quebra. E o acumulado é o seguinte, o acumulado dessa estratégia que começa lá atrás com o Fernando Henrique, e eu estava na origem disso, eu ajudei a fazer o Plano Real, e esse era um remédio que nós manipulamos lucidamente, porque entre nós estava acertado que ia durar 6 meses. Ou seja, botar a taxa de juros lá em cima para atrair câmbio e valorizar a nossa moeda como uma coadjuvante central de uma superinflação renitente, é a chave de inteligência do Plano Real. Só que isso gerou uma popularidade tão grande que o Fernando Henrique transformou isso em política pública e o Lula manteve. E o balanço de pagamento do país foi destruído. Quando essa brincadeira começou, 1/3 do PIB brasileiro era indústria. Hoje é 9%. Não existe economia do conhecimento, economia pós-industrial, do serviço sofisticado, se não tiver uma base industrial. E o Brasil precisa considerar isso. Como é que a gente faz uma coisa sem ter o efeito colateral na outra? Trabalhando de forma holista e complexa. Então, qual é a ideia? A ideia é que os preços centrais da economia têm que ser administrados de forma científica, não demagógica, de maneira a estimular a competitividade sistêmica do empreendedor brasileiro. Na defesa, contra 3 variáveis hostilíssimas que derrogam completamente o mito neoliberal do free market. Por quê? Porque a taxa de financiamento de uma economia não é global, porque o nível de maturidade tecnológica de uma economia não é global. Hoje é um problema de disruptura, inclusive nacionalmente. Vejam a diferença entre a vida do migrante latino nos Estados Unidos e os trabalhadores do Vale do Silício, para entender o que eu estou querendo dizer. Isso é a tarefa da nova esquerda, do novo pensamento, como é que nós vamos desenhar uma institucionalidade nova para capturar os ganhos de produtividade extraordinários que a disruptura tecnológica vão nos oferecer, de meia dúzia de Zuckerbergs e Elon Musks, para o conjunto da sociedade brasileira, seja para o ócio dos trabalhadores, seja para o incremento da sua renda média. Isso supõe coordenação, portanto, o mito neoliberal, que já está morto academicamente, no Brasil ainda viceja. Como é que a gente faz isso tão concretamente? Vamos lá. Administrar a taxa de juros é a primeira tarefa. Não haverá uma taxa de juros sadia se nós não fizermos 2 movimentos. Uma equação fiscal sustentável no tempo, e não pode ser, porque é impraticável, uma equação fiscal que só olha a despesa com investimento, deixando livre a pior perversão no Brasil, que é 52% do orçamento e comprometidos com juro, rolagem de dívida e amortização. Eu tenho uma proposta, está aqui, daqui a pouco a gente pode aprofundar detalhes, só em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura, o que me dá uma certa esperança. Por que o Brasil não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais? Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Por que não podemos cobrar um imposto modestíssimo de 0,5% a 1,5% de alíquota progressiva sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais? Por que não podemos? Qual é a ineficiência sistêmica? Por que a renúncia fiscal brasileira, sem nenhuma correspondência, chega a 370 bilhões de reais? Por que a progressividade do imposto de renda do Brasil é a pior do mundo? Eu cobrei de uma alíquota de 35% quando eu fui ministro da Fazenda. Então, veja, eu vou construindo sanidade fiscal, trazendo de forma holista a taxa de juros para um patamar competitivo globalmente, porque câmbio é uma variável, mas juro é a pior, inclusive porque deforma câmbio. E eu quero construir um caminho em que o meu balanço de pagamentos resolva o problema do desequilíbrio estrutural. Qual é o desequilíbrio estrutural? Cresceu o país, qualquer coisinha, esses 2% médios dos últimos 30 anos, 2,5%, olha aqui, o Brasil, que crescia a 6,5%, cresce a 2,5% até a debacle da Dilma. E agora nós temos 10 anos de crescimento zero. E ninguém quer acordar para a evidência de que isso não é Chico, Maria, Manel, bandeira vermelha, bandeira verde e amarela, retórica moralista, identitarismos estéreis, etc. Isso é um problema de modelo, de equação estratégica. O Brasil só faz besteira.
com uma elite passivamente replicando isso. Eu termino. Como é que eu conserto, então, a taxa de câmbio? Vamos lá. Cresceu 2%, o Brasil apresenta um déficit de 150 bilhões de dólares em manufaturados. No setor químico, 40 bilhões. 40 bilhões. Por que razão o Brasil não pode ter uma dinâmica de substituição de importações? Outro dia tive uma discussão com o Armínio Fraga, que é um cara que eu quero bem, respeito, mas assim, mas Ciro, você não está falando em substituição de importação. Ora, essa é a substância do conflito industrial dos americanos com os chineses. Essa é a substância da estratégia de desenvolvimento dos coreanos, dos vietnamitas, da Malásia, de Singapura. E nós é que estamos certos. Importar 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde, só a União Federal, com 80% desses produtos e coisas, com patente vencida, que você faz um copiar-colar, permitido pelo nosso status de nação em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, é a lista do projeto. Se eu faço isso, eu entro numa dinâmica de consertar minhas contas externas e o câmbio não vai para ser desvalorizado, ele vai para achar um ponto de equilíbrio. Porque o que está acontecendo no Brasil, professora? O Bolsonaro assume o governo com 3,70 o câmbio, a valor constante, tá? O Bolsonaro, pelas tantas, leva o câmbio a 5,90. E o Bolsonaro, isso é 3 anos, e o Bolsonaro agora está em 4,70. Qual é o business plan que suporta o câmbio variar com essa coisa? Logo não vê que isso é uma manipulação? Qual é o projeto? Aí as indústrias estão todas indo embora, por quê? Porque ninguém consegue fazer cálculo no Brasil, porque a taxa de câmbio virou uma ferramenta de politicagem, de demagogia, em que a dita esquerda brasileira manipula para fins de estimular o nacional consumismo ciclicamente perto das eleições e depois quebra o país. Professor Hussein. Bom dia. Ciro, a minha pergunta tem a ver com um tema cada vez mais dominante na agenda internacional, que é o tema das mudanças climáticas. É um tema muito relevante, é um tema muito importante para o Brasil, e o atual governo brasileiro ele estabeleceu uma política ambiental corrosiva, destrutiva, que levou ao desmantelamento do aparato fiscalizatório no que diz respeito à proteção da floresta, da biodiversidade, etc., e também deixou, basicamente, o nosso país vulnerável num tema que, naturalmente, nos dava vantagem comparativa nos grandes debates internacionais e nas negociações internacionais. Hoje, boa parte das empresas, boa parte dos investimentos não irão a países que não têm uma clara política ambiental e um claro comprometimento com o tema das mudanças climáticas. Bom, nesse sentido, em sendo presidente, qual seria a sua abordagem, qual será a sua política e como isso se enquadraria dentro do seu projeto nacional desenvolvimentista? Saindo da retórica que nos é comum a todos, nunca vi ninguém falar que é contra o desenvolvimento sustentável. Vocês já ouviram algum artigo? Assim, eu vou acabar com esse negócio de desenvolvimento sustentável, isso está errado. Nem o Bolsonaro tem essa audácia. Porém, o que diabo é desenvolvimento sustentável no Brasil? Essa é a questão. Deixem que eu diga para vocês, porque esse é o meu papel, é de provocar as pessoas para pensarem. Nós chamamos 40 milhões de brasileiros, por regra migrantes, do Sul e do Nordeste, para integrar a Amazônia, para não entregar. Esse era o slogan da ditadura. Sabe qual era? O Nobre está ali, né? Parabéns, um dos maiores ambientalistas do mundo está sentado ali conosco, né? Trabalhamos juntos, né? Pois bem, aliás, aproveitando a saudação, está aqui o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza e um dos possíveis candidatos a governador do estado do Ceará. Fez uma administração prodigiosa. Então, desconto meu tempo aí só na pabulagem dos amigos. Não desconto não. Só uma pabulagemzinha dos amigos, eu sou candidato. Então, vamos lá para a dureza de novo. Então, nós chamamos 40 milhões de brasileiros e sabe qual era tudo é meio caricato no Brasil. O que nos ajuda a compreender as coisas com um pouco mais de simplicidade, embora aqui o trabalho seja simples, pela qualidade de vocês. Mas sabe qual era a condição sine qua para você titular uma terra na Amazônia brasileira, há 30 aninhos atrás, menos de uma geração? Provar com um atestado do padre, do prefeito, ou uma fotografia que desmatou. Então o INCRA só dava o título da terra para aquele brasileiro que, indo para a Amazônia tomar 4, 5 malária por ano, provasse que desmatou. Desmatou, está aqui o título da terra, parabéns, você veio integrar para não entregar ao Brasil. De repente, e não mais do que de repente, eu estou falando de 30 anos atrás, mas isso começa, esse conflito, há uns 10, 12, da Rio 92 para cá, tomou uma grande centralidade, virou crime de lesa pátria inafiançável. As pessoas não entendem. Elas só sabem fazer isso. Sabe,
pegar madeira, vender, para inclusive exportar, com certificação falsificada, com assentimento de ministro do meio ambiente, esse picareta que o Bolsonaro, né, colocou, né, e depois devastar para botar boi, e depois ir embora e deixar devastadas estoques de terra monstruosos para trás. E tudo que nós, Rio, Brasília, São Paulo, oferecemos a esse conflito é repressão. Sabe o que acontece? O Bolsonaro tirou 70% dos votos na Amazônia. No Acre, onde um botijão de gás está em R$ 165, o Bolsonaro ainda tem maioria. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer outra coisa. E o Rio, São Paulo, Brasília, nós, a elite brasileira, os bem-intencionados da elite, só mandamos repressão para lá. E o Bolsonaro faz o quê? Desmontou a repressão. Desmontou o menor volume de coisa. Portanto, e o agronegócio está despejando bilhões de reais na campanha do Bolsonaro, clandestinamente, inclusive. Como é que a gente resolve isso? Na minha opinião, é nos reconciliando com o povo local, com o brasileiro local. Como? Zoneamento econômico e ecológico. É assim que a gente pode resolver. Isto é que é uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. Eu me assenhorear do território. Eu compreender os aspectos edafopedológicos. Falar na universidade, você pode usar essas palavras. Porque são muito diferentes os solos. O solo do Amazonas é areia. Os solos do Pará são recuperáveis e já estão mais devastados do que qualquer outro. Ou seja, se eu conseguir recuperar solos, que a Embrapa já está desenvolvendo tecnologias para isso, para trás, e começar a diversificar o perfil, fazendo um zoneamento econômico e ecológico preventivo, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, eu posso perfeitamente me antecipar e fazer isso validando com a população local, antes de mais nada, com os técnicos, os especialistas e com grande atenção internacional de boa-fé. Porque também não sejamos inocentes. Por detrás das grandes besteiras que nós temos feito com o nosso território no Brasil, e isso é fato, que nós temos feito grandes besteiras, desmatamento criminoso, né, morte de crianças Yanomami numa draga ilegal no Rio, tudo isso é verdade. Porém, a Europa está exacerbando o neoprotecionismo, tomara que os franceses tenham juízo hoje, né? Um neoprotecionismo que usa esse argumento, e nós precisamos nos assenhorear disso. E a estrutura de comando e controle que o Brasil tem para exercitar esta ou qualquer outra política é nenhuma. A ideia de Estado mínimo, o senhor sabe quanto é o efetivo da Polícia Federal do Brasil? Informação cultural, o Ceará tem 30 mil policiais. O 10º estado brasileiro, 10 milhões de habitantes, tem 30 mil policiais. Sabe quanto o Brasil tem, Laura? 11 mil. 11 mil, a metade estão trabalhando, carimbando papel atrás de banco, atrás de mesa. Entre agentes, delegados... Tudo. O efetivo da Polícia Federal são 11 mil pessoas. Então, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, tudo isso está destruído. Como o think tanks também, Emílio Gueldi, o INPA, tudo isso é uma coisa que tem que ser recuperada, a memória está ali. E o projeto pensa em fazer isso. Exemplo prático, o litoral do Ceará, 473 quilômetros de costa, confusão para todo lado. Milionário querendo fazer casa no litoral, hotel querendo construir, gente querendo produzir energia, e sei o que, solar, e uma confusão de licenciamento e confusão e Ministério Público. Nós fizemos o quê? Fomos à frente. Eu estou dando exemplos para poder as pessoas terem como confiar de que isso é praticável. Pegamos 473 quilômetros de costa do estado do Ceará, pegamos os especialistas, validamos com a população todos os interesses, pescadores, artesãos, etc., etc., e fizemos o mapa do aqui pode, aqui não pode. Então, onde não pode, fim de papo, nem postule, porque não vai dar. E onde pode, faça lá um fast track para ser autorizado, tem mais de 50 novos mega empreendimentos hoteleiros acontecendo na costa do Ceará a partir dessa solução, dessa ferramenta institucional. Antônio Tabet. Ciro, o Lula, quando surgiu, quando assumiu a presidência pela primeira vez, muita gente tinha medo, a Regina Duarte, inclusive, né? Tinha muito medo, porque o Lula ele era bélico, cáustico, explosivo, ressentido. E aí ele assumiu a presidência, fez aquela carta aos brasileiros e aconteceu o que aconteceu. Depois, quando veio o Bolsonaro, muita gente tinha medo do Bolsonaro porque ele era bélico, cáustico, explosivo, ressentido, mas houve quem votasse no Bolsonaro apostando que ele ia delegar muito para os superministros, inclusive um teve ontem aqui, coitado. E o Augusto de Arruda Botelho estava com uma cueca de kriptonita, foi um negócio... Tá aqui o Augusto.
E quando eu falo com as pessoas sobre você, muita gente diz que não vai votar no Ciro Gomes porque ele é bélico, cáustico, explosivo e ressentido. O que você tem a dizer para essas pessoas que acham que você é assim? E quando é que a gente vai ver o Ciro Paz e Amor? Aliás, a Tabata tá aí, vocês podiam até... Quer que eu responda em bom inglês? Never. Never. Agora, veja, no interior do Ceará tem muita sabedoria. Boa parte daquela pouca luz que eu possa carregar vem dessa sabedoria popular onde eu fui formado. Eu fui formado foi na rua, no sertão, sabe, na periferia. É aí a minha escola. E é do Nordeste, mas eu sou do mundo. Eu já fui visiting scholar na Law School de Harvard, aqui, por exemplo. Não é? Também fui em Yale. Mas não importa isso para uma certa elite brasileira. Mas a lição preciosa lá do interior é que adversário político, quando não tem defeito, a gente bota. Então, assim, para mim é um prodígio. Eu já me irritei muito com isso, mas para mim é um prodígio ser um homem público há 40 anos no Brasil. Não posso me apresentar de nova política, eu não sou o novo, eu sou o mais experiente, o mais vivido. Ninguém acumulou a experiência que eu acumulei, e esse é o meu portfólio, é o meu currículo, né? O meu LinkedIn político é isso aqui. Eu fui prefeito, fui governador, fui ministro, fui deputado estadual, fui federal mais votado do Brasil, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer a moeda que está circulando no país. E nesse itinerário todo, ninguém mostra um exemplo sequer que sustente a ideia de que eu sou um cara estourado do pavio curto. Cadê? O cara com poder na mão, governador do Estado, manda na polícia. Cadê alguém que foi torturado, sofreu uma repressão numa greve? Não tem esse episódio nenhum. Agora, eu também não faço da política meio de vida. Sabe qual foi meu último mandato? O deputado federal mais votado do Brasil, em 2006. Porque eu não quero isso, eu não estou interessado em ficar nesse meio aí, que é muito desagradável, por regra são medíocres, por regra são mal cheirosos, por regra são imbecis, por regra são picaretas. O universo está muito degradado. Não é o meu universo predileto, mas a atividade é a minha vocação. Então, o que eu faço? Eu, livre atirador, pseudo-intelectual, estudante, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, sabe? Uso palavrões ocasionalmente, mas vocês vão ver, hoje não vai sair nenhum. Porque eu estou aqui exibindo um Lorde, um more presidential, né? Então, percebe? Porque eu tenho essa personalidade. Eu fui educado a esmagadora maioria da minha vida, Tabet, na escola pública do interior do Ceará. Sabe, colegas, amigos íntimos meus morreram em presídio. Cléver Soares, eu lembro de você, meu irmão. Morreu no presídio. Era meu melhor amigo e tal. Percebe? Então, eu sou isso daí. Agora, veja eu com o poder na mão, se eu cometi alguma arbitrariedade, se eu feri alguém, se eu ofendi algum interesse, se eu fui arbitrário em alguma coisa. Não tem essa ocasião. Eu fui prefeito, deputado, governador, ministro isso, ministro daquilo. Não tem esse precedente. Então, faz o quê? Por que não me chamam de desonesto? Num país de corruptos, na elite política? Por que não me chamam de incompetente? Que são, a meu juízo, os grandes defeitos de um homem público. Sabe por que não me chamam de ignorante? E, de repente, eu quase estou pedindo desculpa porque gosto de estudar nesse país. Mas não, estou aqui tranquilo, vou dar o pé, porque de vez em quando eu dou o pezinho mesmo. Sabe? Aí mando. Agora não, agora vai ser tranquilo, a campanha inteira, quando eu tiver vontade de dizer, vai, eu disse, tenha compostura, senhor. Não é? Pronto, vai ser assim agora. Agora, veja bem, deixa eu dizer aqui, só para dizer, se eu estou sentado nessa cadeira aqui ontem, com este inimigo da República, ainda sendo convidado para vocês, que esteve aqui ontem, eu mandava uma nele, mas não tinha conversa, e era de bandido para cima. Pronto, é assim que eu penso. Sabe, um cara que usurpa a magistratura, talvez a mais sagrada das missões humanas, que é julgar o semelhante, para transformar os autos numa ferramenta de perseguição política, e depois vai servir ao político que ganhou a eleição por isso, depois sai desta ocasião e vai servir a uma empresa que é a única que não podia. A única empresa que não podia trabalhar era a empresa que está administrando a massa falida das corporações que ele quebrou. Ganha 3 milhões e 600 mil reais em dólar. A sede da companhia Nova York, ele estranhamente atuava em Washington. Tem 12 visitas dos órgãos de segurança e informação e de inteligência dos americanos, sem registro dos canais protocolares do Brasil, e este homem vai circular impunemente só porque os políticos brasileiros têm rabo de palha e medo? Eu não tenho nem medo, nem rabo de palha. Vinícius. Pronto, e o senhor tem a compostura, já ficou no caminho. Não tem jeito.
Bom dia, pessoal. Enfim, uma oportunidade muito grande de estar aqui. Agradeço ao Ciro por comparecer pela 8ª vez à Brasil Conference, em nome da organização, acho que é o recorde, né? Eu vou mudar um pouquinho o teor, eu vou falar um pouco de educação. A gente sabe que uma das pautas importantes, né, no seu projeto de governo é aumentar, enfim, gastos com educação em termos de porcentagem do PIB. Mas com a municipalização, ali meio que na virada do século, muitos municípios não têm arrecadação para conseguir arcar com a estrutura administrativa e dessa forma, conseguir realmente prover os recursos necessários para que a gente tenha uma educação de qualidade nessa ponta. Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que a gente consegue integrar uma decisão que é feita a nível federal para chegar na ponta municipal e realmente fazer a diferença na vida de brasileiros? Primeiro, dando centralidade ao assunto, porque as emergências que explodem na família brasileira, no lar médio brasileiro, são tão dramáticas, vocês não têm ideia. Acreditem, não há nenhum esforço retórico meu, nenhum exagero. Hoje, estatística de suicídio, sabe, desemprego aberto, a informalidade que a gente denuncia lendo estatísticas, sabe o que representa na prática a informalidade média no Brasil? Uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem descanso semanal remunerado, nem para ir para o templo ou para a igreja. Sem nenhuma proteção previdenciária, nem agora, 13º salário, férias, e nem no futuro. Nós estamos produzindo 60 milhões de brasileiros descobertos na velhice futura de qualquer cobertura previdenciária. E esse problema não terá solução lá. Ou a gente reflete sobre ele aqui, ou ele não terá solução lá, porque 70 milhões de pessoas precisando de alguma cobertura previdenciária sem termos construído o caminho. E aí o povo, então, bota a educação na 10ª prioridade. Vem saúde, vem emprego, vem segurança pública, porque as milícias que se sediaram no Brasil nos últimos 20 anos, sabe, as facções criminosas que tomaram sede central na vida brasileira nos últimos 15, 20 anos, sob nossos governos, e nós não inovamos uma instituição. Sabe o que fizemos de política de combate à criminalidade? Copiamos uma legislação norte-americana que já foi abandonada, de reprimir jovens negros e pobres da periferia, e pegamos a população carcerária do Brasil, sob o comando da esquerda petista, de 280 mil presos para 1.180.000 pessoas, se tomarmos em conta os 200 mil mandados de prisão em aberto que estão para ser executados no Brasil. E aí o que é que fizemos? Produzimos o exército de reserva das facções criminosas, porque o garoto entra ali, não cometeu nenhuma violência, foi um mero avião do tráfico. Quando entrou no presídio, viram um camarada que vai ser serviciado ou ir morto, se não se filiar a uma facção. E pronto, está feito ali por um misto de terror e clientelismo, de cobertura previdenciária da sua família lá fora, vira um soldado. E o Brasil perdeu o controle, completamente o controle, e a gente fica culpando o judiciário, então não tem nada disso, é a política que está fracassando no Brasil por falta de absoluto compromisso, né, com a originalidade e a complexidade específica dos nossos problemas brasileiros. Isto feito, se a gente devolver a educação, é a única saída. E isso não é para nós cearenses retórica. Quem tiver dúvida, consulta o IDEB brasileiro, o Ceará tem o melhor do país. Hoje já temos 60% do alunado do ensino médio no ensino em tempo integral, já com meta e orçamento para universalizá-lo até 2026 agora. E isso funciona. Sabe qual é a evasão escolar no nível médio brasileiro? 60%, Laura. 60% dos garotos na idade de aprender para a vida e aprender para a profissão abandonam a escola. Sabe quanto é o mesmo dado de evasão escolar na escola média do Ceará? 1%. Como é que a gente fez isso? Mexendo no orçamento. Portanto, temos que revogar o teto de gastos, porque o teto de gastos diz o seguinte: o Brasil só pode gastar o que gastou o ano passado, mais a inflação. Se esse gasto, por exemplo, o gasto obrigatório, com previdência, ou os favores que o Bolsonaro tem feito a corporações como os militares. Os generais saíram de 25 para 32 mil reais de salário. Isso subiu 9% as despesas regulares do país. Sabe onde é que vai o teto de gasto? Só naquilo que interessa para o povo, deprimindo o orçamento de investimento. Sabe quanto é que sobrou esse ano? De 4 trilhões e 800 bilhões? Ô Lula, presta atenção, Lula. 4 trilhões e 800 bilhões de reais, sabe quanto sobra para investimento hoje? 25 bilhões. Sabe quanto é a emenda do relator? Uma excrescência, uma imoralidade para roubarem de 30% a 40%, 18 dos 25 bilhões. E os municípios estão recebendo recados de Brasília. Piso salarial da enfermagem, piso salarial do agente comunitário de saúde, piso salarial dos professores. Nós já implantamos. O Ceará já implantou os 33%, São Paulo não implantou.
Rio Grande do Sul não implantou, Rio de Janeiro não implantou e nem vai implantar, porque estão em crise fiscal estrutural. Como é que vai resolver essa equação? O projeto propõe a criação de um fundo nacional, para além do que já existe, o FNDE, do FD... Fundeb. O Fundeb. Não, é porque tem o FNDE, que é o investimento que está sendo roubado agora pela turma aí do Centrão. Desculpa, vocês precisam saber disso. Estão metendo a mão no FDNE, mandaram agora milhões de reais de kit robótica para Alagoas. Todos esses kits robótica comprados por um sócio do presidente da Câmara dos Deputados, Lira. Percebe? E isso daí vai indo para a escola que não tem água encanada nem energia elétrica ligada. Isso acontece, é o modelo de governança. Sabe onde é que essa gente estava no governo passado, do Lula e da Dilma? No Ministério. No Ministério da Dilma e do Lula. Sabe o Gedel, dos 51 milhões de reais nas caixas, nas malas? Estava vice-presidente da Caixa Econômica no governo da Dilma, ministro da Integração Nacional do Lula. Tenha paciência. Até quando? Sabe? Até quando nós vamos suportar isso em nome de quê, na verdade? Então, um fundo nacional vai fazer o seguinte, vamos convocar uma reestruturação de toda a pedagogia brasileira. Vamos trocar o decoreba e o enciclopedismo raso, que hoje é uma escola de nada, por uma escola que ensine o garoto e a garota a pensar, a perguntar, a trabalhar em equipe, a associar informações que já existem e, ao associá-las, inovar, criando informação nova. Este é o profissional da economia do conhecimento que nós precisamos preparar. Isso demanda um retreinamento de todo o magistério. Para retreinar todo o magistério, nós precisamos qualificar o salário, que é o itinerário do Ceará. Não é que nós fizemos milagre, não, mas fizemos o seguinte, no meu governo, a meta era passar o salário do Estado para ser maior do que o salário da iniciativa privada. Conseguimos. Laura, Ciro, é sério, a gente tem 14 minutos e 26 segundos. E eu queria fazer mais uma rodada de perguntas de todo mundo. Por favor, Laura. Ciro, bom, eu teria eu teria várias outras perguntas, inclusive na sua resposta anterior, eu adoraria reagir e perguntar Mas como você que... pode, mas é possível reagir. Vamos fazer uma live, eu vou te convidar para Ciro Games, a gente faz uma live. A gente discute melhor como que reduzir juros acontece sem gerar inflação, enfim, tem uma série de preocupações que eu tenho. Mas eu quero fazer uma outra pergunta que tem... um pouco, para dar o contexto, um lado que eu já vi o senhor muitas vezes falar contra o identitarismo, né, como essa questões de gênero, de raça, muitas vezes, para o senhor, obscurecem elementos que o senhor considera mais importantes. Mas, então, eu queria fazer uma pergunta, dado que a desigualdade no Brasil ela tem um componente muito claro de gênero e de raça, né, e que, nesse momento, a gente tem visto paradigmas econômicos entenderem, pelo lado da economia, né, a importância da redução de desigualdade de gênero, de se colocar a redução de desigualdade de gênero no centro das agendas de economia. Se a gente olhar para o plano Building Back Better, do Joe Biden, a gente tem um componente muito claro de combate à desigualdade de gênero como parte do projeto da agenda macroeconômica, da agenda de desenvolvimento de longo prazo, do que é o estado de bem-estar social. Né? Isso tudo está como muito central. Então, eu queria entender como que o seu projeto nacional, já estou vendo o senhor com o livrinho na mão aí, como que esse projeto, especificamente, vai reduzir desigualdade de raça e de gênero no Brasil, porque a gente já viu muitos momentos em que o desenvolvimentismo veio com, ao contrário, não só a concentração de renda, como o agravamento dessas abissais desigualdades que têm cara e têm cor, né? A gente não pode confundir dois universos onde nossa reflexão está acontecendo. Eles interagem, mas não são o mesmo. Um universo é a modelagem de desenvolvimento e o outro universo é como viabilizar politicamente este projeto, esse conjunto de mudanças que eu estou propondo. Uma coisa absolutamente imbricada com a outra, mas são universos metodologicamente distintos. Então, o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo tem uma missão: vencer as desigualdades e a miséria num prazo, e eu estou estabelecendo para o Brasil um estresse, um sarrafo. Qual é a ideia? A ideia é que o Brasil assuma, é a minha ideia, mas isso está submisso a um debate, que o Brasil se determina de ser uma Espanha, não é o mais rico nem o mais pobre dos países europeus, do Ocidente, uma Espanha em 30 anos. Isso é absolutamente humilde. Acreditem,
Parece muito audacioso para um país que faz 10 anos que não cresce nada, que faz 30 que cresce 2,5%, quando a demografia ainda cresce, o per capita fica praticamente zerado, mas, para mim, estudando e as equações, e com a minha vivência, eu não sou nenhum marciano que desceu ontem aqui e tal, eu conheço o Brasil profundamente. Então, eu digo que o Brasil pode ser uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos em 30 anos. E vamos discriminar. O que é isso sob o ponto de vista de mortalidade materna infantil? O que é isso sob o ponto de vista de expectativa de vida? O que é isso em matéria de renda per capita? O que é isso em matéria de acesso aos jovens de 18 a 25 anos ao ensino superior? Percebe? O que é isso em percentual de gasto com ciência e tecnologia, inovação, sem o que não acontecerá nada nesse país, no nosso país, lá sofrido lá de baixo e amado na mesma intensidade. Isso, então, quer dizer que é um plano, e o objetivo é superar a miséria e a desigualdade. Se esse objetivo é honesto, ele tem que entender o Brasil como ele é. É um país negro, o maior do mundo fora da África, e um país feminino. 52% da população são mulheres. E a explosão da miséria nestes dois indicadores, isto daqui não é identitarismo, vai me desculpar. Isso aqui são maiorias minorizadas. E eu trato isso com um empoderamento. E aí você tem um caminho que é holista para todo mundo, mas a distinção por políticas afirmativas fazem parte do meu receituário que eu advogo. Por exemplo, o meu governo, como prefeito de Fortaleza, metade dos secretários eram mulheres, lá no longínquo ano de 1988. Por exemplo, o meu governo no estado do Ceará, metade dos secretários eram mulheres. E olha que eu já reproduzi cultura machista, já ri de piada machista, já reproduzi piada de mau gosto machista, mas fui aprendendo. Mas na hora de tomar decisão política, metade dos meus secretários eram mulheres. E o que é você hoje? Hein? O que é você hoje? Como assim? Em termos de machismo. O que é você hoje em termos de machismo? Eu sou uma pessoa criada no patriarcado brasileiro em processo permanente e humilde de aprendizagem. Permanente e humilde de aprendizagem. Não reproduzo mais piada machista, não rio mais de piada machista, sinto, mas assim, às vezes você diz assim, a situação está preta. Aí alguém acha que isso é uma expressão de racismo. Eu tenho dificuldade. Aí eu assim, vamos mudar o português, que agora é todas, todos e todes. Última Flor do Laço em Cuitibela, com 15 anos eu ganhei um prêmio internacional de literatura sobre a vida e a obra de Camões, eu cultivo o português, sei lá que coisa estranha é essa. Claro que a língua é dinâmica, mas eu ainda estou aqui reativo. Mas na questão feminina, não duvide disso, eu estou mais já para aprendido do que em aprendizagem. Mas em aprendizagem permanente. Né? Se fala... Mas eu digo isso para responder a questão concreta da Laura. Você não respondeu ainda? O quê? A questão da Laura? É, porque a questão... Não, era só uma frase. Eu acho o seguinte, não adianta a gente imaginar que nosso despotismo esclarecido, por melhor intencionado que ele seja, vai transformar a base sociológica e cultural do Brasil. Por exemplo, nós já fizemos uma ferramenta de cotas para mulheres na política. 30% da nominata dos partidos tem que ser mulher, 30% do dinheiro tem que ser mulher, e quando vem a eleição, 15% dos deputados são mulheres. 513 deputados, menos de 18 se afirmam negros. É evidente, nós temos que fazer um processo de fast track, de políticas afirmativas, eu sou completamente favorável. Mas não adianta alimentar a ilusão, e aí por que eu falo que há um universo político? É que nosso povo, falei para a Natuza ontem, desculpa, isso aqui é chave para entender tudo mais. Essa semana teve uma polêmica, para entender ilustradamente o que eu estou querendo dizer. O nosso povo é de esquerda e de direita. Olha o que eu descobri com toda a minha vivência. O nosso povo é de esquerda e de direita numa dubiedade absolutamente coerente na cabeça do nosso povo. O que eu quero dizer? Se você pergunta questões de economia política, quem é o responsável por promover o desenvolvimento, o emprego, a melhoria do salário, a qualidade da aposentadoria, a saúde que funcione, é você individualmente, a sua família, a sua empresa ou é o governo? Na proporção de 80% a 90% responde que é o governo, ou seja, o povo brasileiro tem uma inclinação social-democrata, ao modo europeu, demanda um estado de bem-estar social ao modo europeu. Agora inverte, e isto é chave para nós entendermos a burrice de uma certa esquerda no Brasil, que eu vou provocar muito, muito mesmo, especialmente a esquerda juvenil do Brasil. Né, porque o país precisa muito de uma esquerda juvenil, intransigente, sabe, que não deixe por menos tão cedo, que não faça conchavo tão cedo, que não vai explicar o inexplicável de ladroeira, de corrupção tão cedo, a pretextos de argumentos superficiais oportunistas. Isso o que é que eu quero dizer? É assim, ó, o nosso povo, o mesmo povo que é progressista numa proporção de quase 90%, quando o assunto é economia política, desenvolvimento, saúde, salário, emprego,
O nosso povo é cripto-reacionário, crescentemente neopentecostal e profunda e enraizadamente cristão em matéria de costumes. Então, pensa se o político tem direito de se meter na minha família para dizer como eu devo tratar um filho gay meu. Isso é a ciência de perder a eleição, isso é a tal guerra híbrida. Os camaradas por aqui, Steve Bannon, etc., descobriram essa beleza. Então, se você racionalizar o debate com o Bolsonaro não se elege a nada. Mas se eu trocar o universo onde o debate vai acontecer, que não é mais emprego, salário, decência, respeito aos direitos humanos, respeito à democracia, para ser kit gay, como é? Mamadeira de piroca, tudo que o Bolsonaro inventou e que a nossa imprensa deixou passar. Deixou passar e o que aconteceu? O Bolsonaro excitou os pobres brasileiros por uma agenda cripto-reacionária. Eu não caio nessa. Eu não caio nessa. Quando a Márcia Tiburi, uma pessoa muito interessante, não tenho a menor dúvida disso, o PT lança a candidata a governadora do Rio, a turma recupera vídeos da Márcia Tiburi fazendo a apologia do assalto. Ou a inteligência, não é apologia. A apologia ela faz do cu. Com essa expressão que é dela, não é minha. Ela diz assim, você sabe, nós precisamos entender a importância do cu na sociologia e tal. A candidata a governadora do Rio de Janeiro. Desculpa, isso aqui eu estou fazendo aspas, é muito... Mas escuta, é muito sério o que eu estou querendo dizer. Sabe o que aconteceu? Elegeram o Crivella, elegeram o Witzel, elegeram o Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Estão fazendo a mesma coisa agora. Estão fazendo a mesma coisa, caem como um patinho. O que é que o Lula tinha de dar uma declaração estapafúrdia, como a que ele declarou agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto? Que coisa mais simplória para um assunto tão grave e tão complexo. E qual é o poder que o Lula tem, sendo presidente da República por 14 anos, ou mandando na presidência do Brasil, e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Ciro, vamos para... Só um minutinho. Ela é insolúvel. Não, isso aqui é chave para a gente estabelecer. Olha, quando o guerreiro vai para a guerra, se ele puder antecipar, ele escolhe o campo da luta, para ele ter a vantagem. Nós estamos caindo como um patinho. Por quê? Porque as questões identitárias são nobres. É fato que no nosso país é o país que mais mata comunidades LGBTQI. Tira o quê? LGBTI+, agora o que saiu, não tem mais. Eu estou estudando também. É o país que mais mata. Tem que ter clarezas disso daí. Mas qual é o poder que o presidente da República, que vai disputar uma eleição agora com o povão da favela, que está indo buscar na igreja autoajuda, lenitivo, socorro para o desespero em que se encontra? Isto é ser de esquerda? Isso não é ser de esquerda, isso é ser déspota, esclarecido e descomprometido com a vida real do nosso povo e entregar para a direita mais tacanha fazer o que ela está fazendo com o nosso país. Tabet. Ciro, eu estudei há alguns anos o marketing político nesse tempo que eu estudava, falava que o povo procura um político que passe a mensagem do deixa comigo que eu resolvo, uma figura centralizadora. Os tempos foram passando e essa figura centralizadora ela também abriu espaço para um outro tipo de político que o povo também passou a admirar, que é o cara que forma boas equipes. É o cara que consegue delegar mais, que consegue dividir decisões. Você é uma personagem muito interessante, porque se a gente perguntar para você sobre taxa de juros, você fala pra caramba e você cita porcentagens e etc. Se falar sobre criação de galinha em Sobral, você fala. Física quântica, você também dá uma aula. Meio campo do Flamengo, Big Brother. Até o cu da Márcia Tiburi, você fala... Não, o que ela falou, exatamente. O citado pela Márcia Tiburi. Você fala tudo, você joga esses números e, às vezes... E a gente eu, por exemplo, não consigo checar. Você fala aí de taxas de juros, eu não tenho ideia. Para mim, eu já vou assumir que é verdade. Eu quero saber de você o seguinte, Ciro. Você é um cara muito centralizador. Nessa figura, você está postulando ao cargo de presidente. Você vai ser um presidente centralizador. Você vai ser um cara que delega mais. E quem é seu vice? Porque nessa coisa entre Marina Silva e Datena, a gente está com uma dificuldade aí de fazer uma... Pergunta para o pessoal da imprensa aqui presente, eu não tenho nada com isso. Marina e Datena, eu sempre saio de banda, porque eu só vou escolher meu vice em julho. Por quê? Porque até lá eu preciso incrementar o meu poder. E o meu poder será derivado da força que eu tiver na opinião pública. E se eu tiver uma força muito grande na opinião pública, o vice eu preciso transigir menos.
defender com mais radicalidade um projeto e não abrir mão tão cedo, porque eu não quero ser presidente do Brasil para repetir mais do mesmo. Escolham outro. Tá aí. Então, tem várias coisas para ficar mais do mesmo. Eu só vou se for para mudar o Brasil. Em bases muito claras, muito explícitas, que levaram bomba, serão criticadas, mas se eu vencer, vencerei. Eu e o conjunto de ideias, dando conteúdo plebiscitário a uma eleição, saindo desse populismo sul-americano que só dá crise, frustração. Lula, presta atenção. O Brasil está quebrado e com essa promessa de uma memória afetiva de picanha e cerveja, você vai se arrebentar se for eleito. Está aqui escrito, isso fica gravado, e eu espero que ele não vá para essa tragédia, porque eu quero ganhar a eleição avisando que eu vou fazer uma mudança profunda na institucionalidade brasileira, com mecanismos, inclusive, bastante explícitos também. Por exemplo, vou propor antes. Segundo, vou propor a reforma toda de um pacote só. Vou propor nos 6 primeiros meses. Vou alargar a interlocução e a negociação com o novo pacto de governadores e prefeitos, aproveitando que os 23 de 27 estados estão quebrados, e eu vou trocar uma reestruturação da dívida. Por exemplo, o Eduardo Leite esteve aqui, falar em ajuste fiscal o tempo todo. Sabe qual é o ajuste fiscal do Rio Grande do Sul? Um liminar que passou o Rio Grande do Sul sem não pagar a dívida, ministro Barroso. Uma honra grande cumprimentá-lo, um grande brasileiro entre nós presentes, que eu distingo agora. Pois bem, esse é o ajuste fiscal. O Rio de Janeiro está quebrado. O São Paulo está quebrado. São Paulo tem um saldo de caixa monstruoso, mas em bases correntes, São Paulo não aplicou o piso dos processores, para dar um exemplo prático, concreto do que eu estou querendo falar. Aí há uma energia para mudar o país. Então, e, persistindo o impasse, eu pretendo usar a Constituição Federal Brasileira e chamar o povo brasileiro para votar diretamente, através de plebiscitos e referendos, só aonde persistirem os impasses, não é? Depois dessa grande dinâmica de negociação. Com isso, eu saio do toma lá da cá, do centrão, que entra governo, sai governo, troca a bandeira de vermelho para azul, para amarelo, para verde e amarelo do Bolsonaro e tal, e o país está indo para o brejo. Eu sou um cara que gosto de trabalhar com enormes equipes. Acredito, quando eu venho para esse lugar, como um lugar como esse aqui, eu tenho mais de 600 sábios brasileiros trabalhando diuturnamente. Alguém vai me fazer uma pergunta aqui que eu não sei responder. Eu digo, eu não sei responder, mas amanhã me telefone, ou está aqui meu e-mail que eu lhe respondo. Não é porque eu sou sabidão, não. É porque eu tenho lá na Fundação Getúlio Vargas, na UFRJ, na Universidade Federal da Paraíba, na Fundação Oswaldo Cruz, identificado uma rede de cérebros com especialidades, etc., etc. E se a minha equipe não responder, eu ligo para a Laura, porque eu tenho também capacidade de conversar com muita gente. Eu tive outro dia com Armínio Fraga, André Lara Rezende. Eu converso com essas pessoas. André trabalhou na minha equipe. Eu fui chefe do André Lara Rezende. O Edmar Baixa trabalhou na minha equipe. Então, eu sou um descentralizador. Agora, descentralizar não pode ser, sabe, chama o Paulo Guedes. O que é? Você não saber dar uma ordem, não saber avaliar uma política, dá nisso daí. Então, repare, vender a BR Distribuidora pelo preço das ações de varejo. Qualquer garoto desses aqui sabe que se você entrega o controle de uma companhia, as ações valem até 1000% a mais do que o que elas são cotadas no varejo. Vender a BR Distribuidora, e o Bolsonaro diz que o governo dele não tem corrupção. Vender os gasodutos e oleodutos da Petrobras, fraudando uma decisão de boa-fé da Suprema Corte Brasileira, que autoriza, sem autorização legislativa, que subsidiárias sejam vendidas, eles venderam contra um contrato de aluguel take or pay, em que o valor do aluguel de 6 anos paga o imobilizado. Vocês entenderam? Esse país está sendo assaltado. Está ali o Ciro Gomes é um problema. Está ali um sponsor, BTG Pactual, comprou por 300 milhões de reais a carteira de créditos de haveres do Banco do Brasil, que valia 3 bilhões e 700 milhões de reais contabilmente. Aconteceu no Brasil, está ali, ó. Ciro. Sabe quando é que eu vou ouvir na 9ª edição? Cuidado. Nunca mais. Cuidado aí. Agora imagina o que é uma reunião ministerial com você. Eu tenho pena dos seus ministros, se você for eleito. Gente, muito obrigada. Eu peço desculpas ao Vinícius e ao Hussein, que não conseguiram fazer as 2 últimas perguntas. Obrigada, Ciro. Obrigada, Antônio Tabet e Laura Carvalho. E obrigada a vocês. Muito obrigado a todos.